Oi, tudo bom? Meu nome é Cristiano e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouquinho das experiências nossas sobre a oficina de criação de jogos. Bem, o que seria essa oficina de criação de jogos? A gente romper um pouco com aquela ideia de apenas reproduzir jogos existentes, mas pelo contrário, criar novos jogos com os nossos alunos. Isso nasce das experiências que a gente vem desenvolvendo com a educação física escolar, com teoria dos jogos e com a matéria de lazer no ensino superior. A oficina de criação de jogos em si, parte de 4 princípios para você criar novos jogos. Não vou entrar aqui na teoria que embasa isso, numa teoria mais interacionista, tal. E no primeiro momento eu vou apresentar isso aqui de forma fragmentada, só que não é assim. Por quê? Porque as coisas estão imbricadas umas nas outras, esses 4 elementos que a gente precisa mexer para criar jogos. O primeiro elemento é a técnica e a tática do jogo. Um segundo elemento é o espaço de jogo e o número de jogadores. O terceiro elemento que eu mexo para criar jogos novos aí são as regras dos jogos e o quarto elemento seria o material de jogo. Então, se eu tenho um jogo pré-estabelecido e eu passo esse jogo por essas 4 modificações, eu tenho como subproduto um jogo totalmente novo. Então eu parto de um jogo existente, passo esse jogo por modificações técnicas e táticas do jogo, pelas número de jogadores e o espaço de jogo, modifico também as regras do jogo e os materiais do jogo, como subproduto eu tenho um jogo novo. Naturalmente, eu até coloquei isso aqui está tudo interligado. Se eu acabo mexendo nas regras do jogo, naturalmente eu vou provocar mudanças técnicas, táticas, possivelmente se eu mexo no material de jogo, eu vou mexer também nas regras, e assim sucessivamente. Então essas modificações, elas estão interligadas. Vamos tentar esmiuçar cada uma delas agora aqui. Tem um jogo apresentado, X, e eu vou provocar, por meio de mediações pedagógicas, uma reflexão, de mudança das técnicas e táticas do jogo, e assim propor novas formas de exercer técnicas e táticas dentro de uma ação de jogo. Eu vou trazer um exemplo bem simples aqui. A partir do jogo de futebol eu posso oferecer um jogo de futebol reduzido, com cones ali no final, usar a quadra de vôlei como espaço de jogo, colocar 2 cones a 80 centímetros de distância um de cada um, então assim produzir os 2 gols, amarrar com barbante e soltar o jogo propriamente dito. Então eles vão, posso provocar uma mudança aí, em vez de fazer o jogo de 5 contra 5, eu posso fazer o jogo de 3 contra 3 e riscar com giz uma área onde o gol tem que ser feito fora da área. Então, para tornar o jogo mais possível. Vamos supor que eu queira fazer uma modificação de uma técnica do jogo. Ao receber a bola, a criança ela pode parar a bola com os pés e o seu adversário não pode roubar a bola. Só pode então roubar a bola quando eu estou passando a bola. Então eu provoco uma modificação, bola parada nos pés, o adversário só pode marcar, mas ele não pode tomar essa bola, não pode tentar pegar a bola. O que isso vai provocar? Provocar então uma mudança no jogo, já é um jogo diferente do primeiro jogo que eu passei, se eu for parar para pensar. Essa mudança da técnica faz também eu provocar mudanças táticas de movimentação em relação ao meu adversário e como a minha equipe vai se movimentar nesse espaço de jogo para poder receber a bola. Se eu quero montar uma atividade onde eu valorize mais a situação de análise do jogo, eu valorize mais a questão do passe, essa brincadeira, esse jogo criado pode facilitar isso.
Um segundo elemento aí, que a gente pode provocar modificações, né, por meio das mediações pedagógicas, é no número de jogadores. Tá? Então, e espaço. Então, eu vou modificar o número de jogadores e também os espaços de jogos. Modificar espaço de jogo. Eu posso criar quadras, né? Pensar a elaboração disso com giz, pensar essas elaborações do espaço de jogo em campos, onde eu posso usar fitas coloridas para criar quadras, né, de todos os tamanhos, de todos os formatos. Eu vou para frente postar um vídeo falando um pouquinho disso, como que eu crio quadras com formatos diferentes, com materiais bem assim fáceis para a gente criar jogos e construir também esse espaço de jogo. Aguarde que a gente vai colocar aí para vocês. Bem, então eu tenho um espaço X ali. Se eu amplio esse espaço, eu posso provocar que o jogo flua mais, ele pode acontecer com mais facilidade, ou pode até dificultar a ação de jogo. Pensando, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma bandeirinha. Se eu faço uma bandeirinha num campo de futebol inteiro, com 5 jogadores de cada lado, será que essa bandeirinha vai fluir bem ou não? Será que ela vai cansar ou não vai cansar? Será que um espaço de jogo menor não seria melhor? Agora, se eu aumento o número de jogadores, será que essa bandeirinha, né? Eu tenho vamos supor, uma turma de educação física com 40 alunos. Eu coloquei 20 de cada lado para jogar essa bandeirinha. Será que esse espaço de jogo não fica mais ideal? Então, mas como que eu sei isso? Experimentando. Eu tenho que experimentar isso em aula, né? Essas experiências todas, o legal é a gente colocar o aluno para ajudar a gente pensar isso. Não ficar somente nas ideias do professor, mas o aluno também participando da elaboração. A gente pensa que isso seria até muito mais viável em determinado momento, porque ele acaba jogando, né, estabelecendo, criando um jogo onde ele ajudou a construir, e isso cria uma identidade, né, com a aula, e além de problematizar todo o ensino. Um terceiro elemento seria as regras do jogo. Provocar por meio de mediações pedagógicas uma reflexão sobre as regras, propor novas regras para jogar. Se eu tenho uma atividade, tá, onde, vamos dar um exemplo de um jogo que eu posso utilizar uma quadra de voleibol. Estou fazendo um jogo de voleibol onde o objetivo então agora não é tentar fazer com que a bola caia no campo adversário, mas que a bola fique o maior tempo no ar. Fique, né, que você trabalhe um toque, 2 toques ou os 3 toques do jogo de voleibol, mas agora o objetivo não é mais que a bola toque o solo adversário, mas sim que ela viaje de um lado do outro do campo. O que eu vou provocar com isso? Um rally maior. Então eu consigo desenvolver um jogo totalmente diferente, mudando a regra do jogo. Eu peguei uma regra do jogo de vôlei, que é colocar a bola no solo do adversário, modifiquei. Então eu vou fazer esse jogo ficar muito mais cooperativo, porque o que vai ser valorizado é o tempo que a bola fica, né, sendo trabalhada de forma direta, ou com 2 toques ou 3 toques, de um lado para o outro. Então eu modifiquei a regra. Então eu tenho um jogo que era de um jeito e agora ficou do outro, porque eu fiz uma modificação na regra dele. Um quarto elemento aí que a gente pode pensar, tá? São as mediações pedagógicas e a reflexão do material, propor novos materiais. Isso é interessante, né? Eu posso desenvolver jogos onde eu tenho bolas com funções diferentes dentro do jogo, onde eu tenho uma adaptação do material, possibilitando um jogo totalmente diferente. Vamos dar um exemplo. Eu tenho, né, como eu comecei o vídeo falando do futebol, né? Então eu tenho um espaço de jogo do futebol onde foi criado usando a quadra de vôlei ali, com um golzinho e tal,
Só que agora eu vou tirar o material bola e vou colocar o material frisbee. Então eu não vou fazer mais gol, né, chutando a bola, mas tentando passar um frisbee por dentro do gol. Então eu modifiquei o material e tenho como substrato um jogo totalmente diferente também. Naturalmente eu tenho que tentar conservar as famílias de jogos. O que seria isso? Né? No futebol, aí, no caso, seria o jogo de bola com os pés. Então, o frisbee já teria um jogo de bola, um jogo com as mãos, né? Utilizando as mãos, objeto e mão. E as mãos. Então, o que eu preciso fazer então? Pensar modificações usando então a bola. Vou voltar. E se eu colocasse duas bolas no jogo de futebol? Realizasse aquele mesmo jogo com duas bolas. E bolas com cores diferentes. Uma bola de iniciação esportiva azul, que vale um gol, e a bola de iniciação esportiva vermelha, que vale 2 gols, quando eu faço com ela. Então, acaba que eu vou ter jogo de situação defesa-ataque acontecendo ao mesmo tempo em 2 pontos da quadra, né? Dependendo do nível do aluno, dependendo da turminha que eu estou dando aula. Então, eu pensei então a mudança técnica e tática, pensei a mudança do espaço de jogo e número de jogadores, pensei a mudança das regras do jogo, pensei a mudança do material. Como eu falei, isso aqui está tudo imbricado, né? Quando eu modifico um, eu acabo alterando, mexendo no outro também. O que é interessante a gente pensar que quando a gente mexe, né, apresenta o jogo para o aluno em aula, né, seja o aluno do ensino fundamental, o aluno do ensino médio, ou até mesmo o aluno do ensino superior, os nossos alunos, sempre é necessário problematizar. O aluno participar, ser um ator do processo da aula. Então, depois de determinada prática, o que eu devo fazer? Parar o jogo, né, ter como objetivo de aula também, né, alinhado aos novos objetivos da BNCC, até, os objetivos gerais da BNCC, colocar esse jogo para o aluno criar em cima dele. E essa criação pode ser, né, em determinada aula aplicar, em determinada aula eles pesquisarem e proporem novas modificações, ou na própria aula. Comumente a gente faz dentro aqui da faculdade, dentro do nosso centro universitário, as aulas propondo modificações na própria aula. Então eu desafio a colocar materiais diferentes, a criar novos espaços de jogos, a provocar essas mudanças técnicas e táticas. Eu mexo nas regras do jogo, né, junto com eles, e ali a gente tem como substrato tudo isso, né, do jogo apresentado por mim, com essas modificações que são feitas em aulas, eles acabam criando jogos novos. Então é pensar fora da caixa. Pensar o quê? Que eu não tenho que ser um mero reprodutor de material de jogos que está na internet, mas sim olhar aqueles jogos e criar em cima daqueles jogos, e criar junto do meu aluno. A grande sacada aí que a gente pode ter como professor é justamente isso. Então, eu vou tentar trazer aqui um exemplo para vocês, né? Como que isso acontece na prática? Como é que eu posso fazer isso acontecer? Então, eu já sei que para fazer uma oficina de criação de jogos, a partir do momento que eu apliquei o jogo com o meu aluno, dei uma vivência, eu vou problematizar depois, colocando o desafio de eles mudarem questões técnicas e táticas, espaço de jogos, número de jogadores, regras e materiais de jogos. Beleza. Dependendo do nível do aluno, ou da turminha que você tem na sua escola, isso não vai ser feito de forma direta. Você não vai conseguir estabelecer essas 4 estratégias aqui na mesma aula, né? Ou no mesmo dia. Então eu vou colocando, eu faço uma modificação, depois conforme o aluno vai acostumando com esse processo, com essa dinâmica de aula, com essa sistematização, eu já
começo a mexer na técnica, na tática, no número de jogadores, a partir de um outro momento já começo a mexer em 3 aspectos desse, até conseguir mexer em todos.